Boa tarde a todos, companheiros, aqueles que estão presentes, os que nos acompanham via internet. Vamos mais uma vez iniciando o nosso trabalho do sábado, onde nós convidamos a todos para acompanharem conosco os nossos trabalhos que decorrem durante a semana. Aos domingos nós temos a nossa reunião pública, todas elas, inclusive, com transmissão direta via internet. Aos domingos às 10 horas, às segundas e quintas-feiras às 20 horas, às terças-feiras, às quartas-feiras às 14 horas e aos sábados às 17 horas. E, além disso, nós temos também o nosso trabalho de assistência social, onde nós temos uma tarefa quinzenal de distribuição de alimentos na rua. E aqueles que gostariam de participar desse trabalho, é só estarem aqui. Hoje não, né? Hoje não é dia. A semana que vem, que como houve o trabalho no sábado passado, então no próximo sábado, no dia 11, teremos a distribuição. Esse trabalho se inicia às 18 horas. Então, aqueles que tiverem interesse em participar ou colaborar com o trabalho, é só entrar em contato com um de nós aqui no sábado, ou então com o Márcio, que ele está em outros dias, para que possam ter informações a respeito desse trabalho. Bom, gente, vamos então, cerrando os nossos olhos, e voltando o nosso pensamento para o Mestre Jesus, nós vamos ao encontro de Deus, nosso Pai. Esse Pai que nos acolhe, esse Pai que nos envia seus mensageiros, para que possamos sentir a sua presença, através do caloroso abraço, do ombro amigo, das mãos estendidas. Pai de divino amor e bondade, Jesus, o nosso Mestre, amigos da espiritualidade que participam conosco deste trabalho, que possamos sentir neste momento a nossa união. E para que este trabalho tenha o êxito que tanto almejamos, vamos mantendo o nosso pensamento firme em tudo que é positivo. Vamos abrindo os nossos corações para emitirmos o que há de melhor em nós. E, acima de tudo, vamos mantendo a nossa razão para que possamos assimilar os ensinamentos da palestra desta tarde. E é neste objetivo maior que nós vamos dando início à nossa reunião de hoje, que assim seja. E nós vamos trazer para a palestra hoje o nosso companheiro Pablo, né, que vai nos trazer um capítulo do o Fonte Viva. Fonte Viva. Pablo, por favor, tá? Tá bom? Fica com Deus. Obrigado, viu? Bom, muito boa tarde a todos, os companheiros que nos assistem aqui e ainda a turma que nos acompanha via internet, porque a Casa do Caminho de Santana, cada vez mais essa evolução tecnológica, auxiliando a todos a evangelizar, mesmo aqueles que não podem comparecer aqui até o centro. Suas casas podem fazer essas vibrações, podem acompanhar as nossas mensagens, vibrar conosco por um aprendizado melhor, por um caminho melhor, pela intelecção do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Como a Raquel disse a todos nós, hoje nós vamos falar sobre um livrinho psicografado pelo Chico, através do Espírito de Emmanuel, que é o livro Fonte Viva. Mas antes especificamente de falar sobre esse livro, eu só gostaria de lembrar a todos, e é um momento oportuno para lembrar isso,
que esse mês nós comemoramos o aniversário de Allan Kardec, né? Hippolyte Léon Denisard Rivail nasceu em 3 de outubro de 1804, né? Há um pouco mais de 2 séculos, na data de ontem. Esse que foi o codificador dos nossos estudos, a nossa doutrina espírita, nos trouxe, através do Espírito da Verdade, o discernimento, a compreensão, à luz da doutrina desse plano espiritual, à luz da doutrina espírita. Codificou em 1857 o Livro dos Espíritos, posteriormente o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, depois o Céu e o Inferno e, por fim, a Gênese. Essas obras que nos trouxeram tantos esclarecimentos, que nos trouxeram a intelecção perfeita da verdadeira mensagem do Senhor. Porque nós sabemos todos que Jesus muitas vezes falava por parábolas, essa forma fantasiosa de contar as histórias para que as pessoas mais simples pudessem compreender, mas com um grau muito alto de conteúdo moral dentro dessas parábolas, desse evangelho que o Senhor nos trouxe. E o professor Allan Kardec, esse pseudônimo que o Hippolyte adotou, cumpriu uma grande missão, né, dentro dessa evolução da doutrina espírita. Não só o Kardec faria aniversário esse mês na data de ontem, mas o querido Chico também é um outro marco, é um outro grande ícone da nossa doutrina, psicografou mais de 400 livros e nos trouxe muito conhecimento também da pátria espiritual através dos seus livros psicografados. Mas sabemos todos que tanto Kardec como o Chico e muitos outros doutrinadores espíritas, outros marcos, ícones da doutrina espírita, são apenas exemplos, são apenas grandes missionários que aqui estiveram, mas nós sabemos que todos eles, assim como nós, temos apenas um mestre e um norte, que é o Divino Mestre Jesus. E essa lição de hoje justamente vem trazer uma reflexão, uma intelecção do que seria uma dessas lições do Divino Mestre, do Divino Amigo. Essa lição está naquele livrinho chamado Fonte Viva, psicografado, como eu disse, pelo Chico, através do Espírito de Emmanuel, esse Espírito de alta envergadura que trouxe tantas informações preciosas a todos nós. Essa lição que nós vamos estudar na data de hoje é a lição de número 139 do livro Fonte Viva. E o tema, o título da lição, é justamente na obra de salvação. Nós vamos estar conversando sobre esse conceito de salvação e como a doutrina espírita e como uma passagem do Evangelho vai interpretar o que seria a salvação. E como sempre nessas obras, tanto no livro Palavras de Vida Eterna, como no livro Fonte Viva, o Emmanuel nos traz para reflexão acerca desse tema uma passagem, um excerto, um trecho do Evangelho de Jesus para poder depreender alguns ensinamentos dessa lição. E o trechinho do Evangelho que ele nos traz nessa lição de número 139, na obra de salvação, foi tirado de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, e diz o seguinte: porque Deus não nos tem designado para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que seria essa salvação? Nós sabemos, até da nossa própria formação cristã, e muitos de nós, antes do conhecimento da doutrina espírita, passamos por outras religiões que particularmente nos engrandecem. Todas as religiões trazem um engrandecimento, se trazem realmente a mensagem da moral do Cristo, nos trazem evolução, nos trazem a reflexão acerca do caminho do bem, do caminho da verdade, do caminho da luz do Evangelho. E essa nossa formação vem com essas ideias, esses mitos, que são interpretados de uma forma diferenciada, não com dogmas, mas com uma fé raciocinada que a doutrina espírita nos traz. E esses conceitos vêm trazer de uma forma de fazer uma compreensão melhor do que seriam esses ícones, esses dogmas, essa própria ideia de salvação. Nós temos aquela ideia de que eu não posso pecar, o mito do pecado, eu não posso pecar porque se eu pecar eu não vou para o céu. E se eu pecar eu vou para um outro plano, um plano inferior, que muitos chamam de inferno. Será que realmente existe essa salvação? Será que realmente existe o céu ou o inferno? A doutrina espírita vem trazer um esclarecimento para a gente desses mitos
do caminho da evolução espiritual, que nós devemos seguir. Como sempre, Jesus, ele que veio das suas altas esferas, nós sabemos, a doutrina espírita nos traz isso de uma forma muito clara, né? Jesus é considerado pela doutrina espírita como o nosso governador planetário. Então, ele desceu das altas esferas, um espírito de alta envergadura, de alta evolução moral, o nosso governador planetário. Das suas altas esferas ele desceu para vir conosco, para nos ensinar, para nos servir, mostrar lealdade a Deus e serviço aos homens. Ele, quando aqui esteve, não quis nenhum berço de ouro, veio numa manjedoura, num estábulo, cresceu com pessoas humildes, trabalhou muito, não queria de todos os seus companheiros que ali caminhassem com ele, a levar a palavra do Evangelho, nenhum atestado de santidade, uma evolução moral muito grande, muito alta. Ele veio de forma simples, nos trazer todas essas lições. Lições que nos ensinam o caminho da salvação, como diz a lição. Porque o Mestre não nos designou para a ira, para o sofrimento, como Emmanuel traz aqui na lição, e hoje, nos nossos dias de hoje, nós temos esses males do dia a dia, né? Nós sempre achamos que não somos compreendidos, que todos os males do mundo só pesam sobre nós. Tudo dá errado, nada dá certo. O nosso fardo é muito pesado. E nós não temos algo que é muito importante nos dias de hoje: paciência, resignação para enfrentar esses obstáculos. O Mestre, em uma de suas lições, nos disse: aqueles que se encontram carregados, venham até mim, pois eu os aliviarei. E ele disse a nós o seguinte: que o seu jugo era suave e o seu fardo leve. E o que é esse jugo suave que o Mestre tentou nos demonstrar, nos tentou trazer, e esse fardo leve? O jugo nada mais é do que é comumente chamado, para ter uma ideia melhor, daquela peça de madeira que é colocada sobre os animais para que possam transportar as pessoas, a carruagem. E nós temos que tirar esse jugo das nossas costas, esse jugo de escravidão. Escravidão das nossas próprias más tendências, do nosso egoísmo, das nossas más atitudes, do nosso orgulho, dos nossos defeitos. Deixar tudo isso para trás, isso que nos pesa tanto. Esses reais motivos pelos quais nós não nos sentimos compreendidos. Achamos que tudo conspira contra. E nós amaldiçoamos tudo, já perceberam? Reclamamos de tudo, mas nada dá certo para mim. É no trabalho, na família. Na família, ninguém gosta de mim. Tudo aqui em casa é errado. Acabou o papel do banheiro, por que não trocou? Você que deveria ter, você é o culpado. O leite acabou, não tem leite na geladeira, você teria que ter apanhado o leite na padaria. Deixou a tostadeira, tomou café, deixou a tostadeira em cima da mesa, por que não tirou? A culpa sempre é nossa. E nós nos colocamos nessa situação de mártires, de culpados. Tudo conspira contra nós. Mas será que realmente essa culpa, que nós mesmos julgamos ser essa culpa nossa, ela existe? Como nós devemos compreender essa culpa e alcançar, como diz a lição, a salvação? E se existe essa salvação? Como nós devemos encarar nosso dia a dia? André Luiz, outro espírito de grande envergadura, que nos traz várias lições pela pena mediúnica do Chico Xavier, um pequeno livrinho, um opúsculo, um pequeno grande livro, nos traz várias lições, entre elas sobre a parentela difícil. Ai, como é difícil. Nossos grandes problemas estão lá, no lar. Já perceberam? E por que será que esses problemas se encontram no lar? Nós sabemos, pelo estudo da doutrina espírita, que existe um plano de reencarnação. Ou seja, nós temos a possibilidade, quando na erraticidade, no plano espiritual, porque sabemos que somos espíritos. E enquanto espíritos, somos imortais. A morte nada mais é do que uma etapa de transformação. Porque nós sabemos que esse corpo físico que hoje temos é apenas um instrumento, uma máquina que a providência divina concedeu para que passássemos essas provas e expiações aqui nesse orbe, no nosso planeta Terra.
que é considerado, como diz o próprio Livro dos Espíritos, um planeta de provas e expiações. Ou seja, ninguém veio aqui a passeio. Essas mazelas, essas culpas, esses problemas que nos afligem todos os dias, nada mais são do que o Mestre disse na lição que eu citei há pouco. São nosso fardo. Mas como disse o Mestre, esse fardo é leve, porque esse fardo ele está de acordo com as nossas possibilidades. Então, quando nós achamos que eu não vou conseguir cumprir essa missão, eu não vou conseguir fazer essa prova, eu não vou conseguir bem naquela entrevista de emprego, porque eu ainda não estou capacitado. Nós nos sentimos limitados, mas podem ter certeza, essas limitações não são reais, não são factíveis, porque na verdade elas são a justa medida que nós precisamos. Essas provas, esses fardos, devem ser considerados apenas como alavancas que nos alçarão a um caminho melhor. Essa provação que nós estamos passando, esses problemas que nós passamos, muitas vezes problemas de saúde, de ordem financeira, questões sentimentais. Quantos problemas nos afligem todos os dias. Cada dia é uma nova história. E sempre a gente vem com aquela história. Por que comigo? E quando não acumula tudo junto. Vem aquela panela, aquele mix, todos os problemas parecem que começam a conspirar contra. E nós não temos paciência, não temos resignação, para nesse momento de grande aflição, ter a certeza na fé do Pai, no auxílio divino, no auxílio da espiritualidade amiga, no momento de reflexão, de uma leitura. Quando o problema nos assola, sentar, ler o livro, ler uma mensagem do Evangelho, fazer uma prece. Todos nós sabemos da força que há numa prece, da força que existe na concentração. O próprio Mestre nos disse: sois deuses. Se quisermos, poderemos movimentar uma montanha com a força do pensamento. De uma forma figurada, ele nos trouxe isso, mas é uma grande verdade. No próprio Evangelho já é dito: tudo posso naquele que me fortalece. Então esses problemas, essas aflições, eles podem sim ser suplantados, ser superados. E assim, como disse, com uma alavanca, servir por uma guinada. Porque tudo que nós passamos, nós sabemos que a reencarnação é uma bênção. E é uma grande disputa para voltar, porque nós sabemos que são mais de 20 bilhões, pelos relatos da espiritualidade amiga, mais de 20 bilhões de espíritos nesse orbe. E quantos nós temos encarnados? Muitos poucos. Pouco mais de 3 bilhões. Então, a briga para voltar é grande. E se estamos aqui hoje, é porque temos merecimento. E muitas vezes, como eu disse, nesse plano para voltar à reencarnação, nós escolhemos o local no qual nós devemos estar. E muitas vezes nós vamos escolher sempre o quê? Aqueles familiares, aquela parentela difícil, como diz André Luiz. Porque o lar nada mais é do que o ambiente necessário ao nosso aprendizado, às nossas provações, os embates com pessoas que muitas vezes, em outras épocas, em outras reencarnações, não nos foram caras. Pessoas com as quais não tivemos afinidade. E pedimos a misericórdia divina para que pudéssemos retornar e vivenciar na matéria os embates da jornada, os embates do dia a dia com aquelas pessoas. E como é difícil, né? Todo dia é uma dificuldade. André, nesse mesmo livro, nos diz que muitas vezes nós tratamos melhor as pessoas que não conhecemos na rua, o estranho que encontramos no ônibus, que cruzamos pela casa, tratamos com gentileza, com fidalguia, com lhaneza aquela pessoa. E quando chegamos em casa, só reclamações. Nada está bom, porque o serviço que eu estou não é o que eu mereço muito mais, eu não estou satisfeito com aquele serviço, meu salário é muito baixo, mal consigo pagar as minhas contas, sustentar a minha família. Mas se pararmos para refletir, aquilo que nos foi dado é justamente nada mais do que a justa medida.
a justa medida pelas nossas aspirações, pelo nosso merecimento, pelo nosso esforço. E como Emmanuel nos traz nessa lição, para alcançarmos a salvação, nós não devemos simplesmente ficar remoendo esses problemas, nos julgando, esse complexo de culpa. E quantos males nos nossos dias nós nos vemos tendo por causa justamente esses complexos de culpa. Muitas doenças nós conseguimos, através com essa carga negativa de pensamentos, causar muitos males, não só no nosso aspecto espiritual, mas muitas vezes na própria matéria e no perispírito, com os males da sociedade moderna que vemos hoje, como a chamada síndrome de pânico, os problemas depressivos e outras doenças que podem se agregar, uma úlcera gástrica, só passa nervoso, e tantas outras doenças que poderiam ser evitadas se nós tivéssemos a reflexão, a serenidade de seguir na seara do Pai, de entender e compreender as provações pelas quais passamos, e dessa forma superar esses problemas, para que não tenhamos aquela dificuldade, o desespero, porque o desespero ele vai acarretar na desordem emocional, na desordem física, e muitas vezes levar até a loucura. Quantos problemas de loucura, problemas psiquiátricos, são ocasionados pela falta de controle, pela falta de paciência, pela falta de um norte que o Evangelho e o Mestre nos traz. E Emmanuel traz essa lição. O que seria essa salvação interpretada pela doutrina espírita? Nós sabemos através dessa doutrina, que reúne aspectos de filosofia, religião, aspectos morais, em diversos campos de estudo, nos esclarece de muitas formas o plano espiritual, a existência da imortalidade do espírito. O que seria a salvação? Seria ter uma encarnação tranquila e ao final dessa encarnação eu vou ser alçado aos céus, junto aos querubins, e ficar tocando arpinha? É essa a obra da salvação? É esse o caminho que o Pai nos trouxe? Não, não é isso que o Evangelho nos traz, que Emmanuel nos ensina nesse trecho do Fonte Viva. Muito pelo contrário, é justamente no nosso caminho o que devemos fazer, no amparo ao próximo, no trabalho. Nós temos como lema na doutrina espírita a seguinte frase: fora da caridade não há salvação. E no que se consubstancia a prática da caridade, se não o auxílio ao próximo, o auxílio sem esperar algo em troca, ajudar sem querer saber a quem. O Mestre nos disse que os dois grandes ensinamentos, os maiores ensinamentos, seriam, primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Será que nós conseguimos amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos? Hoje nós temos o complexo do eu, do eu faço o que eu quero, essa ideia de liberdade desmedida, que nos acarretam tantos vícios, tantos danos, e muitas vezes nos colocam sobre esse jugo de escravidão das nossas próprias más paixões, das más tendências que nós temos. E muitas vezes esses vícios, essas doenças, esses problemas que temos, são consequências de nossos atos, da nossa falta de disciplina, falta de regramento. Emmanuel, em uma outra lição, em Palavras de Vida Eterna, sobre a libertação em Jesus, nos ensina que se quisermos ser livres, nós devemos primeiro aprender a obedecer. A obedecer o quê? A obedecer os ditames do jugo do Pai, do jugo suave, das leis do Evangelho, do que o Mestre nos traz. E quais são essas leis? Essas leis, como o próprio Mestre disse, esse jugo é suave. Por que ele é suave? Porque é o jugo do amor, é a prática da caridade, a prática do bem. Se nós colocássemos em prática nas nossas vidas
o auxílio ao próximo, o amparo, com certeza nós lograríamos êxito no caminho da salvação. Que não é uma salvação para alcançar um céu, um outro plano, porque sabemos, através do estudo da doutrina espírita, que na verdade o céu, o inferno, o umbral, o Vale dos Suicidas e outros locais qualquer, o próprio André Luiz nos descreve bem, uma colônia no plano da espiritualidade, no livro Nosso Lar, essa aglomeração dos espíritos na erraticidade. Nós sabemos que o local para o qual iremos depois do nosso desencarne, nada mais é do que o local em que está a nossa consciência, é o nosso estado consciencial, a sua faixa, o seu padrão de vibração. Você vai estar junto daqueles que você tem um padrão vibratório. E não num local específico, um céu, um inferno, alcançando uma salvação, mas sim um estado de espírito que efetivamente demonstre a sua evolução espiritual. Que evolução espiritual é essa? O mestre vivenciou, como eu disse, situações muito difíceis. Do seu alto grau de elevação, desceu para estar conosco, para tentar nos ensinar essas lições tão dignas que se perpetraram pelos séculos. Essa lição de liberdade, de lealdade a Deus, de serviço aos homens. E mesmo tendo, por todos aqueles que acompanhavam, tendo tido uma falsa interpretação do que ele queria aqui, foi mesmo condenado à cruz. E foi questionado por Pilatos se não era, por que estaria sendo condenado, se afinal não seria o rei dos judeus? Ele respondeu que o meu reino não é deste mundo. Por que o reino dele não é deste mundo? E onde se encontrará essa salvação? Por que esse reino não é deste mundo? A doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, nos ensina que o reino do Pai não era deste mundo, porque o reino dele não era o reino da matéria. Nós somos muito ligados ainda à matéria. Essa ideia de materialismo é tudo nosso. Né? Nós temos essa ideia de falar a minha casa, o meu carro, o meu computador, o meu relógio, a minha roupa, é tudo meu, o eu. Nós somos egoístas. Porque, como disse, nós somos hoje e sempre, enquanto na condição de espíritos encarnados, meros usufrutuários da matéria. Nós estamos apenas nos utilizando desses bens que nos foram concedidos pela providência divina. Porque nós sabemos que nós vamos levar nada disso. Quando desencarnarmos, não vai ter minha casa, meu carro, a minha roupa, meu computador. Ninguém vai levar para o nosso lar, para a espiritualidade amiga, para a erraticidade, o laptop que comprou de última geração. Ou aquele sapato que viu na vitrine e amou. Nós vamos apenas utilizar aquilo, graças a Deus, nessa encarnação, nesse momento. Então nós temos que nos desprender dessa ideia de materialismo. Por isso o Pai nos disse, meu reino não é deste mundo. Qual o verdadeiro reino do Pai? É o reino da espiritualidade maior. O reino que nós alcançaremos também essa ideia de salvação, mas não salvação, mas a própria ideia de progresso, de evolução moral, progresso espiritual. Porque nós sabemos, escolhemos, estamos nesse plano que aqui estamos hoje, nesse planeta de provas e expiações, que é o orbe terrestre, porque é a nossa condição. Sabemos que não somos perfeitos, todos possuímos vícios, mazelas, nossas más paixões, nossas más tendências. E estamos aqui justamente para aprender com nossos erros. Como eu disse, nós tratamos muitas vezes com mais fidalguia aquelas pessoas na rua e não tratamos bem aquela pessoa que está no seio do nosso lar. Quando seria muito mais fácil, mais harmonioso, resgataríamos os nossos débitos do passado, que muitas vezes contraímos com essas pessoas que estão ali no nosso seio familiar, se chegássemos em casa, ao invés de reclamar por que deixou a torradeira em cima da mesa, por que não fechou a porta do banheiro, se disséssemos o quanto amamos aquela pessoa, olhássemos em seus olhos,
e falássemos do nosso carinho, do nosso agradecimento pelaquela oportunidade que estamos tendo de estarmos compartilhando aquele momento, aquele crescimento no seio daquele lar, em poder galgar lado a lado o caminho do progresso moral, do progresso espiritual. E como alcançaremos essa salvação, esse progresso? Se não pelo que a doutrina espírita nos ensina, que é tão difícil, uma palavrinha simples, mas muito difícil de se cumprir, de se aplicar no nosso dia a dia, a chamada reforma íntima, um nome bonito, né? Reforma íntima, reformar o nosso interior. Ah, mas eu não preciso de reforma, eu sou perfeito. Precisamos sim, precisamos reformar os nossos instintos, os nossos pensamentos, as nossas condutas, em todos os aspectos, no ambiente de trabalho, nosso ambiente de estudo, principalmente nos nossos lares. Policiando nossos pensamentos, e como o próprio mestre disse, com o orai e vigiai. Muitas vezes, quando ficamos ansiosos, isso não é difícil, esse próprio modo de vida que vivemos nos dias de hoje, nos causam esses transtornos. Tanta correria, não sobra tempo para nada. É trabalho, aquela correria, ganha pouco, tem que arrumar um outro trabalho, tem que estudar, tem que se aperfeiçoar para conseguir um emprego melhor. É uma correria louca. Uma briga para conseguir subir de posição, toda aquela loucura. Mas em nenhum momento nós devemos nos desesperar com essas situações. Muito pelo contrário. É difícil, mas nós devemos sim entender todas essas situações como um fardo que o mestre disse. Como um fardo leve, porque o fardo que nos foi colocado, que nos foi dado, nunca será superior às nossas forças. Muitas vezes nós cremos que não, que aquele fardo é muito pesado. Mas se tivermos fé no Evangelho do Pai, seguirmos o seu ensinamento, ampararmos e auxiliarmos a todos aqueles que nos procuram, nós teremos sim a sustentação necessária para seguir no progresso, para seguir no caminho do bem. É difícil, eu sei, para todos nós, mas nós temos que ter essa resignação, essa paciência, tolerância, o respeito, para que dessa forma, auxiliando e amparando, nós possamos receber as bênçãos do Pai na obra da salvação, como Emmanuel nos diz. Não uma salvação para alcançar um patamar superior, alcançar algum tipo de destaque, de merecimento, que muitas vezes levados pelo orgulho, pela nossa vaidade e tantos outros males que nos assolam, tudo nós queremos uma palavra, um tapinha nas costas. Ah, muito bom. Esse tapinha nas costas até é bom, mas ele é bom se nós entendermos esse tapinha nas costas, essa palavra de incentivo, como justamente um incentivo para que continuemos no caminho do bem, continuemos no caminho da prática da moral do Cristo, auxiliando o próximo com a prática da caridade. E não por um vã sentimento de vaidade que não nos levará a lugar nenhum. Então nós devemos entender essa lição na obra de salvação que o Emmanuel nos traz no livro Fonte Viva, justamente como a possibilidade que nós temos de fazer uma reflexão na nossa consciência, nos nossos atos, nas nossas atitudes, e deixarmos de nos queixarmos das nossas próprias mazelas, porque muitas vezes nós não alcançamos os nossos objetivos por nossa própria culpa, pela nossa preguiça. Muitas vezes no caminho a gente fala, não vou conseguir chegar até aquele outro passo, e depois nós ficamos nos culpando de não termos alcançado aquele objetivo, sem que ao menos nós tivéssemos tentado chegar até aquele objetivo. Então façamos uma reflexão, se nós estamos cumprindo com essas nossas obrigações, com essa nossa reforma íntima, no sentido de ficar nos queixando, de não conseguir oportunidades, de estarmos naquela condição deplorável, ou com todos os problemas do mundo nos assolando, mas simplesmente
deixando esses problemas de lado e procurando amparar e auxiliar a nós mesmos e a todos que nos cercam. Porque, como diz bem Emmanuel nessa lição, temos aqui a trabalho. E a humanidade é o celeiro do nosso trabalho. Estamos aqui para auxiliar, para trabalhar. Quem lembra André Luiz? Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas nós podemos sim começar agora e fazermos um outro final. Um final à luz da moral do Cristo, um final a qual todos nós fomos destinados ao progresso e evolução espiritual, hoje e sempre. Muita paz a todos. Aqui nós temos as perguntas agora, né? Acho que sim. Alguém gostaria de fazer algum comentário, uma pergunta? Não? Hoje estamos só com o André. Mas é melhor porque eu vou passar o microfone para você, porque de uma outra vez o pessoal reclamou, depois viu na internet, e aí não conseguiram ouvir a pergunta. Eu falei, então é bom falar, porque às vezes o pessoal está assistindo, eles querem assistir. Já que nós estamos inseridos nesse meio internetico, nós vamos falar também com o microfone ali. Não, então, na verdade o que eu queria falar é que ele tocou nesse assunto da salvação, né, da caridade, e eu acho que tão importante quanto a caridade ao próximo é em relação a gente mesmo, que eu acho que muitas vezes a gente não tem. Como ele falou, principalmente dessa coisa, a gente às vezes fica se culpando, às vezes a gente tem muita tolerância, às vezes com o próximo, com o problema do próximo, mas a gente não tem em relação a gente mesmo. Então eu acho que isso acaba sendo muito prejudicial para a nossa evolução, porque a gente se preocupa com coisa que não interessa, sofre por antecipação. Eu acho que tudo isso a gente vai criando uma carga de problema em cima da gente que é totalmente desnecessária. Então o comentário que eu queria dizer é que, assim, muitas vezes, antes mesmo, às vezes, a gente pensar em fazer caridade ao próximo, a gente devia fazer com a gente mesmo. Porque a gente, sabe, se culpa de tudo, a gente não se acha capaz, a gente acha que a gente, às vezes, não tem valor. E isso tudo vai criando uma carga negativa para a gente que é muito prejudicial e acaba impedindo da gente evoluir, de progredir. Então, é isso que eu queria falar. Bom, parece que acho que ficou bem entendido. Sabe por quê? Porque eu vou fazer um comentário assim em cima de uma conclusão. É porque é tão difícil tudo isso, né? Que a gente também fica se perguntando. A gente sabe que é possível. Nós somos tão teóricos em cima do Evangelho, não é? Em cima dos ensinamentos da doutrina. Quer dizer, eu não vou nem dizer, olha, Pablo, não vou nem concordar com você 100%. Eu acho que a gente tenta, a gente começa a exercitar, né? Mas é que é difícil. Aí, eu estava falando, eu estava ali pensando uma coisa, eu espero não ser mal interpretada. Mas não, porque às vezes, né, os companheiros que nos ouvem podem interpretar mal. Como nós ouvimos dizer, até um dito popular, todas as religiões levam a Deus. Dentro da doutrina espírita, que é a mais próxima de nós, quando nos dizemos espíritas, nós ouvimos palestras, ouvimos seminários e aulas e lemos. De repente, tem uma hora que a gente para pensar e fala assim, nossa, mas parece que eu estou sempre ouvindo e lendo, sempre a mesma coisa. Tudo que me chega é parecido, é muito parecido. Por que será, né? Por que será? Olha, eu também tenho várias reflexões nesse sentido. Mas corroborando com que essa sua indagação, que é acho que uma indagação de todos nós, você disse de outras religiões, eu comentei sobre outras religiões também aqui. E ainda ontem na Federação Espírita nós conversávamos sobre o outro tema, e surgiu justamente essa indagação, essa ideia da dificuldade, não desmerecendo as outras religiões, porque todas as religiões levam a Deus no sentido da seguinte forma, evidentemente, se todas procurarem trazer a verdadeira moral do Cristo e do Evangelho, com certeza
vai conseguir tocar o coração das pessoas e um progresso da forma que for, dentro daquela religião, daquele segmento que a pessoa segue. Agora, o problema e a dificuldade da doutrina espírita, você disse bem, porque eu ouço, é sempre aquela coisa, tal, aí você falou, não concordo que nós temos que praticar, não tem, mas o problema da doutrina espírita é o seguinte, em muitas outras religiões, chega a ser um pouquinho mais cômodo e mais fácil. Por quê? Porque nós temos normalmente nessas outras religiões, e isso não é uma crítica, é apenas um comentário, uma forma como eu vislumbro a situação, nós temos o quê? Nós temos alguém para nos guiar, alguém para pegar a nossa mão e levar. Normalmente nós temos lá um pastor, um padre, um bispo. E na doutrina espírita, de forma diferente, nós somos os nossos próprios pastores. Nós somos os nossos próprios mentores, os nossos padres, os nossos bispos. Por quê? Porque nós temos que exercer justamente o que foi dito aqui. A questão da reforma íntima, essa procura no seu próprio interior, porque depois que nós desencarnarmos esse progresso de evolução espiritual, nós vamos nos deparar, em um livro que eu li certa feita, é muito interessante, dizia, conceituava a morte como apenas um encontro com a sua própria consciência. E é justamente isso, porque você vai sopesar e você sabe. Aqui é fácil, às vezes a gente tem um pensamento, consegue só, se escuta o que nós falamos aqui, às vezes a gente está pensando uma outra coisa, mas no plano espiritual nós sabemos, pelas histórias dos amigos que nos trazem, que não tem como, é a leitura do pensamento, você está ali, claro, você é aquilo, não dá para esconder o que nós somos. Então nós temos que procurar justamente deixar de esconder esses complexos de culpa, esses problemas, e tentar efetivamente implantar nas nossas vidas essas lições do Evangelho, não da doutrina espírita, enfim, do Evangelho do Cristo, do amor, da caridade. Seja de que forma for, de acordo com com as nossas possibilidades. Sabemos que muito por um motivo ou outro não conseguem exercer algumas atividades, ir numa distribuição como outras atividades que existem nessa casa, inclusive, de acompanhar uma distribuição às pessoas que necessitam, fazer um outro trabalho. Mas da forma que for possível, tentar implementar nas nossas vidas o Evangelho e a prática da caridade e do Evangelho do Cristo. Bem por aí. Continua sendo difícil, viu? Mas ninguém falou que seria fácil. Não é? Ninguém falou que seria fácil. Inclusive tem aquela frase que diz assim, quem quiser seguir o Cristo deverá conhecer o peso da cruz. Pois é. Não é? Eu falei, É leve. Nós nos desesperamos e tudo, mas no momento de reflexão a gente consegue dar a volta por cima. Pode ter certeza disso. Tem que ter? Não é não. Nós estamos todos no caminho certo. E já estamos aqui, já temos essa compreensão. Estamos aqui discutindo isso. Muito pior seria se nós não tivéssemos nem a compreensão disso que estamos discutindo. Porque nesse momento que nós estamos refletindo e discutindo sobre isso, já estamos nos conhecendo. Sabemos qual é o caminho, somos privilegiados. Já estamos aqui num patamar um pouquinho maior. Tá bom? Só uma questão, quando você disse dos nossos entes queridos, né? De começar a praticar a caridade no lar e etc. Eu tenho só uma dúvida. Mas não é impossível, né? Só uma dúvida. Por exemplo, muitas vezes você espera um ente querido com muita saudade até, aquele amor, aquela coisa. De repente, quando a porta se abre e aquela pessoa entra, sem motivo nenhum, ninguém consegue explicar, você sente aquele sentimento assim, aquela coisa de repulsa, de repente ódio, você não queria estar presente naquele momento, não era aquilo que você esperava. Será que alguém está acompanhando esta pessoa que chega até a sua casa e como agir nesse momento? Olha, a doutrina espírita bem ensina sobre esses aspectos. Primeiro, porque o espírito, enquanto encarnado, na nossa condição hoje, nós sabemos que nós temos o véu do esquecimento, e até uma benesse para nós mesmos, para não sabermos os males e os problemas que tivemos no passado. Mas muitas vezes, e via de regra, na nossa reencarnação, nós estamos sempre reencarnando naqueles grupos familiares, naqueles grupos que nós tivemos crescendo ao longo dos tempos, e por uma forma ou outra, às vezes pessoas que têm afinidade conosco, e muitas vezes pessoas que não têm afinidade, mas que vêm justamente numa condição de pai, mãe, vó e neto, de irmãos, de primos, sobrinhos,
parentes consanguíneos, para quê? Para possibilitar que aquele laço familiar, aquela estrutura familiar, traga o equilíbrio novamente àquela relação, que no passado pode ter sido uma relação até de uma desgraça, de um problema muito sério. E muitas vezes, nesse sentido, nós temos, por aquele ente querido, que no parente consanguíneo é considerado caro, mas que em outras encarnações não nos foi tão caro. Então o espírito pode guardar essa lembrança e pode ter essa repulsa. Esse é um aspecto. Mas, nada obstante, nós podemos também ter o que a doutrina nos ensina, porque nós sabemos que nós estamos aqui, estamos encarnados. Mas um grande número de companheiros nossos que estão aqui do nosso lado são companheiros que estão na erraticidade, no plano espiritual. E sabemos que tem companheiros que têm afinidades conosco e companheiros que não têm afinidade conosco, que podem gerar fenômenos problemáticos para nós mesmos, como o próprio Instituto da Obsessão. E muitas vezes, nesse sentido, de acordo com a sensibilidade da pessoa, ela pode sentir, se tiver essa companhia, essa repulsa, essa espécie de repulsa. Mas não há uma fórmula matemática. Tanto pode ser do próprio encarnado, como de um outro companheiro que ali está. Se é o caso de uma pessoa que tem uma sensibilidade maior ou não, uma mediunidade, uma intuição maior ou não. Mas são todos fenômenos que nós devemos entender e procurar trabalhar na seguinte forma: mesmo com essa repulsa, todos esses sentimentos devem ser trabalhados no sentido do perdão, do carinho, do amor, para tentar superar esses vícios que podem ser de outros tempos. Tá bom? É difícil, eu sei que é difícil, mas não é impossível. Tá bom? Não, aí se torna mais fácil, tá vendo? Se torna mais fácil, olha aí, ó, não tem, ó, o positivismo também. Ver um problema, você tem que ser positivo, né? Aquela questão é reconhecê-lo, admiti-lo e resolver. Ai, Pablo, muito obrigada. Tá bom, que não, você estará mais vezes conosco. Estamos à disposição. Sempre um prazer ver Santana. Sempre um prazer ver Santana. Não, com certeza. Obrigada, Pablo. Obrigada. Gente, agora nós vamos acompanhando a Andréia, que vai fazer por nós a vibração e o encerramento. Então vamos elevando o nosso pensamento ao alto, a Deus, mais uma vez agradecendo por essa oportunidade bendita da reencarnação, por estarmos aqui nesse trabalho, procurando a nossa reforma íntima, melhorarmos cada dia mais. E agora vamos vibrar em relação ao próximo, todos aqueles irmãos encarnados e desencarnados que se encontram em dificuldades, emitindo os melhores sentimentos de amor, de harmonia, de equilíbrio. Vamos vibrar por todo o planeta Terra, pela paz entre os povos, principalmente aqueles em que encontram em guerras, conflitos, que passam dificuldades materiais, privações. Vamos vibrar também por todos os desencarnados que se encontram na crosta, no umbral e nas trevas. Vamos vibrar por todos aqueles encarnados que se encontram nas ruas, nos asilos, nos hospitais, abandonados, carentes de afeto, de um lar. Vamos vibrar também por todas as crianças que se encontram nas creches, nos orfanatos, para que elas possam encontrar mãos amigas, que possam acolhê-las no seio de seus lares, possam lhe dar muito amor, carinho, afeto. Vamos vibrar também por nossos locais de trabalho, pelos nossos colegas de trabalho, aqueles que são o principal instrumento da nossa evolução,
para que possamos levar um pouco de harmonia e tranquilidade a esses ambientes. Vamos vibrar também por todos aqueles que amamos, nossos amigos, nossos parentes, aquelas pessoas com quem nós temos afinidades. Vamos emitir a ela tudo aquilo que nós temos de melhor. Vamos vibrar pelos nossos lares, por todos os cômodos, principalmente por aqueles que habitam conosco, para que tenhamos tranquilidade e equilíbrio, que possamos conviver em harmonia. E por fim, vamos pedir licença ao plano espiritual para vibrarmos por nós mesmos, pedindo a Deus, aos amigos espirituais, os nossos mentores, que nos deem sustentação, paz de espírito, para que possamos cada dia mais nos melhorarmos, evoluir e cumprir a missão a que nós nos propusemos. E mais uma vez, vamos agradecendo ao plano espiritual, principalmente a Deus, por essa oportunidade, por estarmos vivos, pois nós sabemos as dificuldades que nós passamos diariamente, que eles nos dão sustentação e às vezes nós nem percebemos, e pedindo que eles nos acompanhem até os nossos lares, nos acompanhem ao longo dessa semana, para que possamos ter uma semana harmoniosa, com muita paz e muita luz. Que assim seja, graças a Deus.